Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo para a gente debater mais um pouquinho uma passagem do nosso livro Evangelho do Dia e que fala sobre Bem-aventurados os aflitos 6, na seguinte temática: deve-se pôr um fim às provas do próximo? Vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Deve-se pôr um fim às provas do próximo, se isso for possível, ou deve deixá-las seguir seu curso por respeito aos desígnios de Deus? E vem a resposta, dentro do contexto da nossa doutrina, que Kardec trouxe aí para a gente poder ter como referência. Temos repetido várias vezes que estáis neste planeta de expiação para concluir vossas provas, e que tudo que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores. São como parcelas de uma dívida que tendes de pagar. Mas essa ideia provoca em algumas pessoas reflexões que devemos combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento em que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existe até quem chegue a achar que não só devemos deixar de fazer algo para atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las ainda mais vigorosas, a fim de que sejam mais proveitosas. Isso é um grande erro, pois as provas devem seguir o curso traçado por Deus. Porventura, conheceis qual é esse curso? Acaso sabeis até que ponto ele deve ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento do vosso irmão: não irás mais adiante? Acaso sabeis se ele vos escolheu, não como instrumento de tortura, a fim de agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as feridas abertas? Por isso, quando virdes em um de seus irmãos ferido, não digas: é a justiça de Deus, ele deve seguir seu curso. Dizei o contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance, para que eu possa amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se meu conforto moral, meu apoio material, meus conselhos não conseguirão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não me colocou nas mãos a possibilidade de acabar com esse sofrimento. Se não me foi concedida, talvez como prova ou como expiação, a possibilidade de afastar o mal e pôr no seu lugar a paz. Desse modo, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provações, e jamais vos considereis instrumentos de tortura. Esse pensamento deve indignar todo homem de boa vontade, principalmente os espíritas, pois estes, mais do que quaisquer outros, devem compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida precisa ser um ato de amor e de devotamento, e que faça o que fizer para contrariar as decisões do Senhor, a justiça divina seguirá seu curso. O homem pode, portanto, sem qualquer receio, empregar todos os seus esforços para atenuar o amargor da expiação, mas somente Deus poderá detê-la ou prolongá-la, conforme julgar oportuno. Não haveria um enorme orgulho por parte do homem ao se achar no direito de resolver, por assim dizer, o punhal dentro do sofrimento? De aumentar a dose de veneno no coração de quem está sofrendo, sob o pretexto de que tal é sua expiação? Considerai-vos sempre um instrumento indicado para fazê-la cessar. Resumindo, estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis vos esforçar ao máximo para amenizar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O Livro dos Espíritos, pessoal, também traz uma pergunta bem interessante sobre o nosso tema. Na verdade, duas perguntas que eu queria trazer aqui para enriquecer o nosso debate. Pergunta 262. Como o espírito, que na sua origem é simples, ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta. Deus compensa-lhe a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criança desde o berço. Porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa-o escolher livremente, e é então que muitas vezes ele se desvia, tomando o mau caminho, se não escutar os conselhos dos bons espíritos. Aí está o que se pode chamar de queda do homem. 262A.
Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal sempre depende exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Deus sabe esperar, não apressa a expiação, mas pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não é capaz de compreender o que poderia ser mais benéfico, e quando vê que essa existência pode ser útil à purificação e ao progresso do espírito, servindo-lhe ao mesmo tempo de expiação. Muito interessante essa passagem, pessoal, para a gente conversar um pouquinho, porque um dos tópicos que eu separei aqui é: a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente usa o conhecimento e como a gente interpreta as informações que são a nós trazidas. Nós sabemos sim que estamos aqui pelas provas, expiações, e que isso faz parte da nossa evolução. Mas a mensagem fala claramente do risco que a gente cai, se a gente entender isso errado, de se tornar indiferente ao sofrimento do próximo, a achar que tudo é merecido, que tudo faz parte, e às vezes até ajudar que o sofrimento venha com mais força. Não é isso a ideia. Nós não podemos ser indiferentes. Nós que entendemos o peso, a importância da caridade, do amor, precisamos sempre ajudar nós mesmos e quem está ao nosso redor, próximos ou não próximos, nossos irmãos de caminhada, a aliviar os sofrimentos. Só vai acontecer o que for permitido por Deus. Né? Não existe aquele ditado: nenhuma folha cai sem que Deus saiba, sem que Deus tenha conhecimento. Então, assim, cuidado para a gente não querer virar o juiz. Se a pessoa está sofrendo é porque ela fez por onde, ela mereceu, e abandonar o principal, que é a caridade, que é o amor, que é o fazer o bem, o servir ao próximo. Um outro ponto que eu acho muito rico, né, que veio na mensagem aqui, que a mensagem traz, é essa questão do nosso livre-arbítrio e da diferença das primeiras existências para conforme a gente vai avançando. A gente ainda está longe do ideal, né? Vamos ser sinceros, nosso nível de evolução ainda não é aquele que a gente espera e que precisa para seguir. Mas lá atrás, quando a gente veio, cada vez quanto antes foi nossas primeiras existências, nós estávamos muito mais dependendo do caminho traçado de Deus. Conforme a gente vai avançando e supostamente evoluindo, a gente passa a ter uma situação em que o nosso livre-arbítrio passa a ter um peso maior, porque, na verdade, a gente passa a ter condição de decidir. Só que nessa condição, às vezes, a gente também se perde, às vezes a gente cai nas armadilhas de desviar do caminho, de não seguir o que realmente é o importante para a nossa jornada espiritual, para a nossa evolução. Então, ao mesmo tempo que a gente ganha esse livre-arbítrio, a força desse livre-arbítrio, a gente muitas vezes usa errado. Então, que a gente possa sempre refletir sobre isso, pensar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, olhando para o que a gente realmente precisa, não só pelo material, não só pelo carnal, mas sim pelo quanto o nosso espírito precisa ser alimentado de bem, de amor e de chance de evoluir, que é para isso que a gente está aqui. É isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo, e um abraço a todos.